Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Versículo 9, parte B. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O início da Bíblia, Gênesis, o início de todas as coisas. Logo no início, nós percebemos aqui uma insatisfação. Você percebe que Deus, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Deus, Ele estava tão decepcionado com a humanidade, mas aqui nesse arrependeu-se, nós precisamos entender qual o sentimento de Deus naquele momento, porque a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 29, que a força de Israel, que é Deus, Ele nunca mente e Ele nunca se arrepende. Ele nunca mente e Ele nunca se arrepende. Lá em Números também 23, no versículo 19, a gente encontra essa citação, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, quando Ele diz que Ele se arrependeu de ter feito o homem, quando Ele declara que se arrependeu, é um momento de repúdio. Deus está expressando o seu sentimento, porque o homem estava vivendo uma vida depravada, distante, uma vida na perversão, porque Deus criou o homem com poder de decisão, com livre-arbítrio, e ali o próprio Deus, Ele coloca para fora o seu sentimento. Naquele momento, Ele se arrepende de ter feito o homem, por tantas inconsequências, por tanta depravação por parte do homem. E quando nós, mais à frente, agora nós falamos do livro de Êxodo, de Gênesis, mas quando Deus pensou em destruir o homem, a Bíblia fala que Ele olhou para Noé, e que Noé era um homem justo e perfeito na sua geração. Noé, ele andava com Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, diante de toda essa depravação, quando Ele olhou para baixo, Ele olhou para Noé, e os olhos de Deus achou graça em Noé. Mais à frente, no segundo livro, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus tirou o povo com mão forte, com mão poderosa, um povo que estava escravizado num período de 400 anos. E Deus, com maior cuidado, com maior amor, para cumprir uma palavra, Deus leva esse povo em direção a Canaã, a uma terra boa, que mana leite e mel. E era necessário passar pelo processo, mas por muitas vezes Deus se decepcionou
com a murmuração do povo, como o povo se distanciava dele de uma maneira impressionante. E quando Moisés se depara com o Monte Sinai, Deus deu uma direção para Moisés, dizendo: olha, você vai subir agora ao Monte Sinai. Inclusive, Moisés fez um jejum durante 40 dias, para receber a revelação, a direção de Deus. Obrigado, Tiago. Para receber a lei não vem para oprimir o homem, a lei ela vem para dar direção. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus tem um propósito. E quando Moisés subiu ao monte, o propósito de Deus foi trazer uma direção para o povo. Era necessário formular uma lei, formular os mandamentos, para que o povo obedecesse. E Moisés, em consagração, 40 dias, subindo ao monte. E foi algo tão terrível, que nesses 40 dias, o povo não quis esperar pelo seu líder, pelo seu mentor. Pelo contrário, estava falando mal do seu líder. Alguém que estava lá em cima pagando um preço, estava na brecha pelo povo. Mas naquele momento, Deus mais uma vez se manifesta o seu repúdio, se manifesta a sua ira pela atitude daquele povo. Enquanto Moisés estava lá conversando com Deus, Deus passando a direção, o povo estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, adorando outro Deus, e aquilo deixou Deus irado, aquilo deixou Deus irritado. E ali em Êxodo 32, no versículo 7, olha o que é que Deus vai falar para Moisés. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: não são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, Moisés, este povo é um povo de dura cerviz. Agora pois deixa-me que acenda contra eles o meu furor, para que eu os consuma, e eu vou fazer uma nação de ti, Moisés. Olha que coisa. Naquele momento Deus fala para Moisés: Moisés, estou irado com esse povo. É um povo obstinado, é um povo de dura cerviz. Eu quero acabar com esse povo, eu quero consumir com esse povo, já não aguento mais. E eu vou, através da sua vida, vamos começar uma outra geração. Interessante que no versículo 11, olha o que diz Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? E no versículo 12, Moisés agora vai dizer para Deus o seguinte: olha, se o Senhor matar este povo aqui no deserto, se o Senhor destruir este povo no deserto, como vai ficar a sua fama no Egito? O que vão falar do Senhor no Egito? O Senhor tirou o povo com mão forte para matar o povo no deserto. E ali no versículo 13, olha que interessante, Moisés vai trazer à memória de Deus a sua promessa. No versículo 13 ele diz assim: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa o quê? Multiplicarei o quê? Presta atenção na descendência. Tem umas traduções que falam semente. Como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. O que Moisés estava falando para Deus? Presbítero, o que Moisés estava falando para Deus? Deus, o Senhor prometeu aquele povo, eles estão debaixo de uma promessa. O Senhor disse, independente do comportamento, independente, tem uma promessa sobre a vida deles. E nós precisamos levar esse povo para Canaã.
Nós precisamos colocar esse povo na terra, como o Senhor prometeu. O senhor lembra que o Senhor fez uma promessa para Abraão? E Abraão, Isaac, Jacó, eles fazem parte desse povo. Só que interessante que quando Moisés fala para Deus, no versículo 13, ele não fala assim, olha, e multiplicarei os vossos descendentes, como se fosse muitas pessoas, como se fosse algo no coletivo, no plural, mas ele está dizendo, e multiplicarei a vossa descendência. Vamos entender isso. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, quando o Senhor faz aliança com Abraão, olha o que diz o texto, Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua o quê? Descendência, ou semente, algumas traduções. Esta terra, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos entender o que Moisés está dizendo para o Senhor, em relação à descendência, a não estar no plural, mas está no singular. O apóstolo Paulo vai explicar isso para nós. O apóstolo Paulo vai trazer uma revelação do que significa, onde Moisés quer chegar com essa revelação. É só a gente ler em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Interessante que 3,16, quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a semente. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 3, no versículo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e é o teu descendente que é Cristo. Então essa promessa se refere a Cristo. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, no momento que o Senhor chama Abraão, ali no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando da semente que vinha através de Abraão. Vinha de Abraão. Então quando nós olhamos, olha que interessante, vamos voltar em relação à ira de Deus, o repúdio de Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos um sentimento que Deus tinha um pavio curto. Nós temos um sentimento que a longanimidade de Deus era menor, e que a ira de Deus era maior. Parece que no Novo Testamento Deus relaxou, no sentido assim, aumentou o amor de Deus. Às vezes vem esse sentimento, por quê? Porque por qualquer coisa as pessoas eram fulminadas por Deus. Vamos olhar em Números capítulo 16, lá em Números capítulo 16, ali fala da rebelião de Coré, de Datã e de Abirão. Ali no versículo 32 e 33, vai dizer o seguinte, que Deus ficou tão irado, Deus ficou tão chocado, que a terra abriu e engoliu todos eles. Deus abriu a terra, engoliu aquele povo e fechou a terra. Olha a ira de Deus. Em Números capítulo 12, no versículo 10, ali a gente vai encontrar Miriam, que acabou pegando uma lepra, porque tocou na autoridade do seu irmão, tocou na autoridade de Moisés. Ela só não morreu porque Moisés interviu. Então aqui você percebe um Deus do pavio curto, um Deus irado.
É só a gente lembrar também quando Davi foi em Kiriat Jearim para levar a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que a arca estava na casa de Abinadab, que era pai de Uzá e Aiô. E no momento que Davi foi buscar a arca, somente os levitas poderiam carregar a arca. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 7. 2 Samuel 6, versículo 7. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca e ele foi fulminado. Ele foi fulminado. A arca, quando os bois estavam carregando a arca, que tropeçou, quando a arca já ia cair, Uzá foi lá e tocou na arca. Parece uma coisa boa, uma boa motivação, mas ele não estava habilitado, ele não estava autorizado, e ele foi fulminado. E quando Davi se deparou com aquilo, ele se assustou com Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Ele até falou: como que eu trarei a arca de Deus? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente tem esse sentimento de um Deus mais irado, de um Deus de pavio curto. E a Bíblia está dizendo, quando eu li para você sobre Gênesis, no momento que Deus se manifestou o seu repúdio, pelo povo se arrependeu, a Bíblia fala que multiplicava a maldade. A Bíblia está dizendo continuamente. E isso não é diferente dos dias de hoje, querido. A gente percebe que cada dia que passa, cada ano que passa, o amor das pessoas tem se esfriado. O amor da humanidade tem se esfriado, tem se aumentado a iniquidade. É impressionante. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito mais maldoso do que o mundo de antigamente. Muito mais. E Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 10, sobre essa depravação, sobre esses escândalos. O próprio Jesus falou que isso iria acontecer, quando ele diz assim, então, coloca aí, Mateus 24, versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós estamos vivendo esse momento terrível, querido, onde pai tem matado filho, filho matado pai. Pessoas que entram dentro de escolas, matam crianças, matam pessoas. Pessoas que passam por um mendigo como se fosse uma escória, como se fosse um lixo. A cada dia tem se multiplicado a maldade no coração do homem. A cada dia parece que o nosso coração está mais perverso. E a pergunta que eu faço: quem poderá nos salvar? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você percebe que tanto Noé, tanto Moisés, eles fazem um papel de um intercessor, eles fazem um papel de alguém que Deus olha para a terra e vê que é justo. Alguém que Deus olha para a terra e fala: esse cara é perfeito na sua geração, esse cara tem um respaldo, esse cara tem credibilidade, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Eu não vou matar, uma sociedade, uma geração por causa dele. Quando Deus olhava para o Antigo Testamento, querido, para este povo, para Noé, para Moisés, Moisés era um homem que tinha uma credibilidade muito grande com Deus.
de tal forma de fazer Deus mudar uma sentença de morte. Não, Senhor, o Senhor não pode matar esse povo. Não, Senhor, se arrependa do mal que o Senhor vai fazer. Não, Senhor, eu estou aqui intervindo. Moisés era o nosso intercessor, era o nosso mediador. Quando nós olhamos também para a vida de Samuel, a Bíblia vai dizer ali em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 20, que Samuel, ele crescia e se fazia agradável, não somente para com Deus, mas também para com os homens. Era um homem que tinha crédito com Deus e tinha crédito com os homens. Infelizmente, tem muitos crentes que estão decepcionando, escandalizando. O meu negócio é Deus, mas não tem uma vida com seriedade na sociedade, não é uma referência, não tem um bom testemunho. E a Bíblia vai dizer deste homem chamado Samuel, que ele não agradava somente ao céu, ele agradava também à terra, ele não agradava somente a Deus, ele também agradava aos homens. E quando você agrada a Deus, e quando você tem o respaldo dos homens, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 19, que de todas as palavras que saíram da boca de Samuel, nenhuma delas caíram por terra. Cadê os Noés? Cadê os Moisés? Cadê os Samuéis? Quem poderá nos salvar? Quem poderá intervir por nós? Porque Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, olha o que a palavra vai dizer, é assustador. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós estamos incluídos, querido. Não há um justo sequer. Por isso que João ficou desesperado. Quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ali na ilha de Pátimos, ele entrou em um desespero muito grande, porque ele teve a visão de um livro, e este livro precisava ser aberto. A nossa salvação dependia desse livro, a nossa vida dependia desse livro. Se esse livro não fosse aberto, estávamos condenados, estávamos destruídos. Este livro precisava ser aberto. E quando ele olha ali em Apocalipse capítulo 5 para o livro, ele começa a chorar, ele começa a ficar desesperado, porque ele não encontrou ninguém capacitado, habilitado, perfeito diante de Deus para abrir este livro. E a partir do versículo 1 ele começa: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Versículo 12: proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Concluindo a minha mensagem, Jesus é o motivo que Deus achou para não sermos consumidos. Jesus é o motivo que Deus encontrou para não sermos consumidos. Ele olhou para dentro de si: eu vou matar esse povo, vou acabar com esse povo, eu preciso arrumar um motivo. Por isso que ele foi lá: eu vou dar o meu melhor, para mostrar o quanto eu amo esse povo, o quanto eu quero que eles tenham uma vida séria na minha presença. Eu vou dar o meu filho por eles. E aí ele entrega a primazia, a preeminência na mão de Jesus. Por isso que Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 11, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas. Se eu fosse você, ia dando glória. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a preeminência, a primazia. Esse é o tema dessa mensagem, a preeminência de Jesus. Preeminência é o princípio, é o alfa. Ele é superior, ele é excelso, ele é sublime, ele é majestoso, ele é poderoso, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o maior projeto que Deus colocou nesta terra. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alma, ele é o ômega.
Ele é indescritível. A Ele toda honra, a Ele toda glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus é o motivo de não sermos consumidos. Jesus é o motivo de ainda estarmos de pé. Jesus é o motivo, querido, de nós adorarmos, porque foi através dele que nós somos salvos. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. João capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meu Deus, ele estava no princípio com Deus. Olha o 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Atos capítulo 17, 28, para fechar aqui. Falo muito sobre isso, mas você precisa experimentar o peso desta palavra hoje, a força desta palavra. Nele vivemos, nos movemos, e através dele existimos. Você pode aplaudir e ficar de pé? Vem cá os levitas. Deixa eu falar algo para você, querido. A gente só tem acesso ao céu, Adilson, através de Jesus. João capítulo 9, 31 fala que Deus não ouve a pecadores. João 9, 31, Deus não ouve a pecadores. Moisés foi o intermediador, o intercessor. E Moisés tipifica a divindade. Ele tipifica Jesus. A Bíblia vai dizer que 1 Timóteo 2,5, que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Só existe um. Por isso que Jesus falou, João 15,5, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. É através de Jesus, querido. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Jesus é o centro de todas as coisas. Você só vai entrar no céu através de Jesus. João 14,6, diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Dê um aplauso forte a Jesus.